aqui rodar. Agora sim. Vamos dar início à nossa live do projeto aí de férias com a psicanálise. Já temos 43 pessoas na sala, já são 8 horas e 3 minutos. Hoje a gente vai ter a presença do professor Paulo, que vai falar sobre entre o homem estrutural e o neuronal. É o tema da fala do professor. Eu vou ficar aqui dando um suporte no chat, vocês podem fazer perguntas no chat, ou no final da live, quando o professor abrir para fazer perguntas ou considerações. Eu vou ficar também aqui organizando a entrada, porque tem pessoas que ficam solicitando a entrada na live. E lembrando que nós temos mais 3 lives para encerrar o nosso de férias. Temos a live sobre a psicanálise no Pandemundo, com Felipe Grillo. Temos a live, eu acho que mais uma live, eu acho, né? E a live da próxima. Então, essa é a 6ª live, né? Então, temos mais 2, então, para encerrar. Olha o gostinho de querendo mais, né? De querer mais. Então, a gente tem aí mais 2 encontros para encerrar. E eu vou passar agora a fala para o Paulo, para que ele possa aí fazer sua palestra. Lembrando que esse evento é um evento organizado pelo curso de pós-graduação em psicanálise da Uniswan. A gente resolveu fazer esse projeto para inaugurar a nova modalidade do nosso curso de pós-graduação, no formato webconferência, durante a semana, né, terças e quintas, das 19 às 21 horas. Então, é um formato novo. Hoje, a pós-graduação ela é presencial, ela tem uma turma presencial que está acontecendo aos sábados, mas que tem aula nesse formato aqui, por conta da pandemia. A experiência foi tão positiva e muitos alunos ficaram interessados, nos procuraram nas redes sociais, que a gente, de outros estados, né, tem gente do Pará, do Ceará, querendo fazer a pós-graduação, né, querendo conversar, querendo se especializar na psicanálise com o nosso corpo docente, e agora, com essas ferramentas de webconferência, a gente consegue ter o mesmo corpo docente do sábado, também durante a semana, se organizando, obviamente, para que a gente tenha aí uma pós-graduação em psicanálise durante a semana. Então, esse evento teve o objetivo de fazer esse lançamento, as inscrições já estão abertas, já temos alunos se inscrevendo nessa modalidade, bem legal. E o Paulo, que é professor da nossa pós, vai conversar hoje com vocês sobre o tema da sua pesquisa, das suas inquietações, reflexões, enfim, de um tema que me parece que é bem enfim, do campo de pesquisa dele. Então, Paulo, é com você. Estou aqui quebrando a fala, porque tem muita gente tentando entrar aqui. Eu tenho que dar atenção à fala, atenção, né? Atenção à fala, atenção ao pessoal entrando. Eu vou deixar você falando e vou entrar aqui para ficar dando esse suporte para você que você tenha aí sua live tranquilamente, tá bom? Gente, tenha uma boa live, um abraço. Paulo, seja bem-vindo, é com você. Tá bom, Jorge, deixa comigo aí, você fica mais à vontade. Jorge, quanto tempo eu tenho, Jorge, para falar, mais ou menos? Então, a live ela tem uma duração de 60 minutos. Aí, se você quer falar 30, 40 e abrir para perguntas, ou usar o tempo e fazendo interação no chat, também fica à vontade. Tá bom? Dá para falar entre 30 e 40 minutos, né? Até porque não é algo muito formal, e aí depois a gente abre para um bate-papo. Certo. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer ao Jorge pelo convite, fazer essa live, trocar um pouco com vocês, né, a partir desse grande recorte maior, que é o título da especialização da pós-graduação da Uniswan, né, que é Psicanálise e Contemporaneidade. Então, a minha fala aqui, né, de 30, 40 minutos, ela vai se inserir um pouco nesse recorte maior, que é justamente psicanálise e contemporaneidade. Né? E o título do que eu vou trazer para vocês hoje, né, entre o homem estrutural e o homem neuronal,
qual o lugar da psicanálise, esse título ele se insere justamente, né, numa discussão que diz respeito às relações entre a psicanálise e a contemporaneidade, né? Isso que se passa na atualidade em relação ao campo psicanalítico. E a gente tem uma série de maneiras de abordar isso, né? Não à toa, enfim, são várias lives, 6, 7, 8 lives que estão tendo aqui, né? Há várias maneiras de pensar essa questão. Eu vou trazer um recorte para vocês, alguma coisa que eu tenho pensado há um tempo. Há um tempo atrás, no ano, acho que foi em outubro de 2020, eu e o Jorge fizemos uma live também, onde eu falei um pouco sobre a potência da psicanálise na atualidade. De alguma maneira, essa minha fala para vocês hoje é uma espécie de continuidade disso. Algumas coisas que eu vou falar hoje eu já falei naquela ocasião, outras vou trazer agora para vocês, né, mas se insere um pouco no mesmo campo de problematizações, digamos assim. Né? E talvez a questão maior que a gente possa pensar, que está por trás disso tudo, seria a seguinte indagação: no mundo atual ainda existe lugar para a psicanálise? A psicanálise é uma teoria. As teorias todas morrem, não existe teoria infinita, né, imperecível, que nunca morra. Claro que às vezes elas voltam tempos depois, por exemplo, como a ideia de que a Terra é plana, né? Isso voltou atualmente, né? Pessoas que creem fortemente nisso, mas de qualquer maneira a psicanálise é uma teoria, né? Ela também tem uma história, enfim. Em algum momento acabará. Então, a questão é se a gente está vendo isso na atualidade ou não. Né? Vou falar sobre isso um pouco, e no final a gente retoma essa questão. Né? Se há lugar para a psicanálise na atualidade, que lugar seria esse? Né? Passaria por uma mistura, por uma mescla da psicanálise com as neurociências? Essa é uma questão. Passaria por uma aproximação aí da psicanálise com um certo discurso religioso? Parece uma besteira isso que eu estou dizendo, mas a gente vê na atualidade uma certa aproximação, né, da psicanálise com um certo discurso religioso. Ou, né, a psicanálise, como já foi nas décadas de 40 e 50, 30, 40 e 50, talvez, né, ela se aproximou muito de uma espécie de biologismo, uma espécie de especialidade da psiquiatria, né, até que vem o Lacan para renovar a psicanálise. A psicanálise naquele momento estava muito próximo da medicina e da psiquiatria, né, muito impregnada por uma certa visão biologista. Então, acho que são questões importantes para a gente pensar, né, em relação à atualidade dela, para a gente poder responder alguma coisa nesse sentido. Né? Há lugar para a psicanálise na atualidade? Que lugar é esse? Né? E como que ela dialoga atualmente com esses outros campos, né? Seja as neurociências, né? Sejam questões que vêm de outras áreas, que trazem indagações para elas. Então, eu peço a vocês que vocês fiquem, né, com essa questão na cabeça: qual é o lugar da psicanálise na atualidade? Há lugar para a psicanálise na atualidade, que eu vou retomar, vou voltar a ela no final. Em relação ao título, né, só mais um adendo em relação a isso, entre o homem estrutural e o neuronal. Esse título, gente, eu me inspirei num livro, né? Eu estou com o livro aqui ao lado, trouxe para mostrar para vocês. Um livro que tem me interessado muito. Depois, quem quiser, eu posso passar a referência com mais calma para vocês, mas se chama Nossa Humanidade, de Aristóteles, as Neurociências, do Francis Wolff. Estou dando aqui a indicação para que não pareça, enfim, que essa questão é da minha cabeça. Não é, né? É algo que eu tenho pensado, muito inspirado a partir desse filósofo chamado Francis Wolff. E então, né, peguem esses dois termos, homem estrutural e homem neuronal, que eles são importantes para a gente pensar essas questões. Bom,
Antes de mais nada, gente, eu acho que vale a pena a gente pensar no início da psicanálise. Freud era um neurologista, né? Freud foi um neurologista, um médico neurologista, que teve que romper com a medicina, com a neurologia, né, com a tradição médica, para criar a psicanálise. Né? E que tradição era essa? Né? Se a gente for pensar que a medicina moderna, o método, né, da medicina moderna por excelência é o método anátomo-clínico, ou seja, é a ideia de que sempre que você tem uma doença, você tem um substrato orgânico danificado, né? Quer dizer, se você tem uma doença, tem alguma coisa ali orgânica que está produzindo aquela doença. O Freud, justamente, ele rompe com isso. Ele precisa romper com essa tradição para criar a psicanálise. E, na verdade, a grande inovação do Freud, né, foi mostrar que aquelas histéricas, né, que tinham sintomas incríveis, aqueles sintomas eram provocados psiquicamente. Né? Quando Freud pega e vai contra o que se dizia das histéricas naquele momento, aquela ideia de que elas eram fingidoras, simuladoras, mentirosas, insatisfeitas sexualmente, é das coisas que se fala até hoje em dia, né, em relação às mulheres. Freud, quando ele rompe com isso e resolve escutá-las, né, levá-las a sério, ele começa a criar a psicanálise a partir disso. Esse é o ponto de partida dele. Então, ele rompe com a neurologia. E no início do percurso dele, o Freud ele tem a pretensão, né, de fundar a psicanálise como uma ciência. Como uma ciência. Né? E mais, ele tinha a pretensão de fundar a psicanálise como uma ciência da natureza. Quando a gente começa a ler, sobretudo, os primeiros textos do Freud, a gente percebe isso, né? Ele defendendo a psicanálise como uma ciência da natureza, e hoje isso parece um pouco estranho para a gente, né? Isso parece um pouco estranho, mas essa era a pretensão do Freud. É claro que não tem tempo aqui, nem é o escopo dessa minha fala para vocês, a gente penetrar a fundo nisso. Isso acho que fica para um outro momento, para quem se interessar pelo curso, nas disciplinas do curso. Mas eu acho que o que basta dizer aqui nesse instante é que o Freud tinha essa pretensão, né? Primeiro ele rompe com a neurologia, com a medicina, com o saber médico, neurológico, psiquiátrico, e funda um novo campo de saber. A psicanálise ela é criada a partir da fundação de um campo até então inédito. Pelo que o Foucault falou, né? O Freud criou um campo de discursividade que até então não existia. E hoje, 120 anos depois, 121 anos depois, estamos aqui. Né? Ainda dentro desse campo de discursividade, seja científico ou não, discutindo teorias psicanalíticas, autores psicanalíticos. Mas então, retomando, Freud, ele rompe com a medicina, com a psiquiatria, com a biologia, cria esse novo campo, né, ao qual ele tem a pretensão de dar um estatuto científico. Tá? Depois ele abandona isso. Freud, mais para o final do percurso dele, ele fica mais trágico, ele abandona isso, né? Essa ideia de que a psicanálise seria uma ciência da natureza, uma ciência como outras ciências, ele abandona isso. E, de fato, ele funda um campo, enfim, extremamente rico, um campo que atravessou o século XX, não à toa o século XX ficou conhecido, né, por muitos como o século do Freud. Ele criou um campo que dialogou com a psiquiatria, com a medicina, com a psicologia, com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia, ou seja, foi um campo que foi fundamental para a discussão que atravessou o século XX também, que foi o campo das ciências humanas. Né? O campo das ciências humanas, justamente, é esse campo que começou a tematizar o homem, né, com outro modelo de ciência, que não é o modelo das ciências físicas, matemáticas, biológicas, é um outro tipo de ciência, mas nem por isso menos científica, mas que tem outro modelo científico. Né? É daí que vem, gente, aí eu tomo o título, né, da fala de hoje, do homem estrutural ao homem neuronal. O que é o homem estrutural? Ora, gente, o homem estrutural é o homem que é abordado pelas ciências humanas, seja a antropologia, seja a linguística, seja a psicanálise, né? É a ideia de que
o homem ele é determinado por uma outra coisa. Essa outra coisa para a psicanálise é o inconsciente. Para a antropologia, se a gente quiser, são as estruturas, como Lévi-Strauss dizia, ou até mesmo na antropologia existe uma ideia de um inconsciente abstrato, que não é igual ao inconsciente da psicanálise, mas de qualquer maneira a ideia de que o homem é dominado por alguma outra coisa. Na sociologia, a gente tem a ideia de que a sociedade determina em grande parte o homem. Na linguística, nós temos a ideia de que é a linguagem, né, que tem a sua forma anterior à constituição do sujeito, que determina o sujeito. Enfim, são várias maneiras, né, isso que eu quero trazer para vocês, da gente pensar essa ideia de que o homem ele é determinado por alguma coisa externa, seja a linguagem, seja o inconsciente, por uma estrutura que é externa a ele. Isso foi criado, gente. Isso é uma criação do século XX. Isso é uma criação do século XX, quando aparecem as ciências humanas, os diversos tipos de ciências humanas. Quem vai falar muito disso é o Foucault. O Foucault fala muito naquele livro, As Palavras e as Coisas. Ele vai falar justamente, não só aí, mas aí ele vai falar bastante de como a questão das ciências humanas é algo que surge no século XX. O homem, né, como um objeto a ser estudado pela ciência, né, como objeto de estudo da ciência, é uma criação das ciências humanas. E a psicanálise, de alguma maneira, ela entra aí também. Né? Por isso que o Francis Wolff, né, esse filósofo que eu falei para vocês, ele fala do homem estrutural. O homem estrutural é esse homem, né, que é definido por alguma outra coisa. E a hipótese desse filósofo, ela que interessa para a gente, né? Eu acho que a gente tem que entender o que se passa nesse campo. A hipótese, agora eu vou falar da hipótese do Francis Wolff, ele tem uma ideia que é a seguinte, né, só para situar para vocês, para a gente chegar no homem neuronal e como que isso tem a ver com a psicanálise. Ele tem a seguinte ideia, né? Ele fala que na história da humanidade nós tivemos 4 figuras do homem. 4 figuras que dizem respeito ao homem, que funcionam como paradigmas, né? Um paradigma é uma espécie de maneira de pensar que determina uma certa maneira de pensar de uma época. Por exemplo, os gregos jamais conseguiriam pensar como a gente pensa hoje. Nós não conseguimos pensar como os gregos pensavam. Justamente porque cada época ela é determinada, segundo esse autor, por um paradigma, por uma figura do homem. E aí ele fala, né, que na época antiga existia a figura do homem antigo. O que era o homem antigo? Era o homem aristotélico, né, o homem que foi criado pelo Aristóteles, que é o animal racional. O homem é um animal racional. Isso durou séculos, né, e isso produziu a maneira de conceber o mundo grego, do mundo antigo. Posteriormente, vem uma segunda figura do homem, que é o homem clássico, né, que é o homem do Descartes, que já é bem mais próxima, né? Foi a figura que inaugurou a modernidade, por exemplo, que é a ideia de que o homem é uma substância pensante estreitamente unida a um corpo. É a ideia do dualismo cartesiano. Existe um homem, né, o corpo, e existe a mente. E essa união aqui é alguma coisa que produz esse paradigma segundo o qual, né, essa mente pensante ela é capaz, por exemplo, de dominar a natureza. Esse domínio, por exemplo, que começou a ser construído na modernidade, do homem sobre a natureza, tem origem aí, no Descartes, né, na ideia de que o homem, pela razão, existe, por isso pode dominar o mundo. Né? Tem um ponto de inflexão aí. O terceiro momento, a terceira figura, seria a ideia do homem estrutural, como eu falei para vocês, né? Que é algo que surge mais recentemente ainda, no século XIX, no século XX, que é esse homem que passa a ser pensado como um sujeito marcado, sobretudo, pela cultura. Tá? O homem não é um animal, tá? Ou é um animal diferente, né? Porque ele é marcado pela cultura. Isso parece uma banalidade a gente falar hoje, né? Mas, de alguma maneira, a gente está vendo isso, na atualidade, se desmanchar, se desfazer.
Daqui a pouco eu vou falar sobre isso para vocês. Mas então esse animal, né, que justamente por estar inserido na cultura, ele é uma outra coisa que não animal, né, aquilo que o Lévi-Strauss disse, a natureza humana é a cultura. Né? A gente vê que essa inflexão, essa nova figura de homem, né, essa ideia de que o homem ele é sujeitado, ele é um sujeito sujeitado, ou seja, ele é um sujeito que está assujeitado a outras estruturas, aquilo que o Freud dizia, o eu não é o senhor na sua própria casa, tem um inconsciente que o domina. Essa ideia, gente, segundo esse autor, e eu acho que nós temos boas razões para acreditar nisso, ela está acabando. A gente está num período de transição. E qual seria o período, a nova figura humana, né, a nova figura de homem que está surgindo? É a ideia do homem neuronal. Que ideia é essa? Ora, é a ideia de que o homem é um animal como os outros, né, um animal como os outros, e a sede do seu comportamento, né, a sede das suas questões, está enraizada no cérebro. No cérebro. Né? E a gente vê isso na nossa cultura o tempo inteiro hoje em dia. Né? Se vocês forem ler, por exemplo, os jornais, volta e meia aparece uma reportagem, né? Descobriu-se o gene responsável pela paixão. A esquizofrenia é genética. Descobriu-se os neurotransmissores envolvidos na psicose. Ou mais, se a gente quiser ir num ponto mais radical ainda, a discussão que tem atualmente em torno do autismo. Né? Quem já leu um pouco sobre o autismo sabe que atualmente há todo um movimento para pensar o autismo como uma doença neurológica. Né? E é muito diferente você pensar o autismo como uma doença neurológica ou como um quadro psíquico. Né? Na verdade, eles nem falam doença, eles falam uma condição neurológica. Isso tem consequências. Né? Por exemplo, você pensar que o autismo é algo que se dá por conta de um certo funcionamento cerebral, isso tem consequências éticas, tem consequências de tratamento, tem consequências clínicas. Por exemplo, se o autismo é uma doença neurológica, você não vai tratar o autismo num psicanalista. Você vai tratá-lo num neurologista e, no máximo, você vai levá-lo para terapias cognitivos comportamentais. Né? Então, a gente vê na atualidade uma espécie de mudança de paradigma, né? Na verdade, eu acho que hoje em dia a gente pode estar aí numa espécie de transição entre o homem estrutural, esse homem das ciências humanas, essa concepção de homem, segundo a qual ele é atravessado por uma série de coisas que o determinam, que são coisas da cultura, não são coisas biológicas, para esse outro modelo, segundo o qual o homem é definido pela biologia. O homem é definido pelo cérebro. O homem é definido pelas trocas entre os neurotransmissores. E nesse novo modelo, a depressão não estaria ligada à história do sujeito, como ele lidou com essas primeiras trocas objetais, não. A depressão seria nada mais, nada menos do que o resultado de uma disfunção neuroquímica cerebral. E a gente vê isso em outros campos, né, gente? E quando eu falo que é uma nova figura de homem, é uma nova figura que é capaz de produzir pesquisa científica que ela acaba indo toda para esse lado. Se a gente for pensar em nível mundial, por exemplo, onde que existe a psicanálise atualmente? Uma psicanálise forte? Não, em muitos lugares, né, gente? Na América Latina tem, Brasil é um lugar importante, Argentina, Uruguai, né? Mas na América Latina, na Europa, na França, né? Nos Estados Unidos tem psicanálise, tem uma psicanálise muito próxima da medicina, muito influenciada pela psicologia do ego, né? Na Inglaterra também, né, é uma psicanálise muito próxima simplesmente de uma terapêutica, mas esse campo psicanalítico como um campo de discursividade, que conversa com uma série de outros saberes, né, a gente pode pensar que ele está em declínio. E aí eu acho importante a gente saber, ou pelo menos, né, entender essa mudança de paradigma,
senão eu tenho a impressão que a gente fica remando contra a maré o tempo inteiro, né? Achando que as pessoas hoje tendem apenas a pensar, né, que a sede das questões das pessoas, do mal-estar do sujeito, está no cérebro. A gente acha que as pessoas estão resistentes a isso, mas, no fundo, eu acho que a gente está vivendo essa mudança de paradigma. E aí, evidentemente, a psicanálise, ela está na contramão disso, né, gente? Porque, justamente, a psicanálise, se a gente for pensar, é o quê? É um saber que leva em consideração o sujeito. Não é isso? Pode servir para tratar o sujeito. Pois é, mas justamente essa ideia de um homem neuronal, a gente vê aí justamente o apagamento do sujeito, né? Se o homem é definido pelo seu funcionamento cerebral, como os outros animais, qual o espaço para o sujeito aí? Ainda mais para o sujeito do inconsciente, né? Então, é um pouco essa questão que se coloca, né? Qual o lugar que a psicanálise ainda pode ocupar na cultura? Se a gente pega, por exemplo, a psiquiatria, né? Vamos pensar aí o que aconteceu entre psicanálise e psiquiatria. A psiquiatria existia antes da psicanálise, né? A psiquiatria foi criada aí por Pinel no final do século XVIII, né? Mais antiga que a psicanálise. E após a criação da psicanálise, né, Freud, quando funda esse novo campo, como eu estou falando para vocês, no século XX até a década de 80, psicanálise e psiquiatria foram muito próximas. Né? Tanto que, se a gente pega os primeiros manuais psiquiátricos, eles são cheios de terminologias psiquiátricas: neurose, psicose, histeria, neurose obsessiva. Se a gente pega, hoje em dia, os manuais de diagnósticos psiquiátricos, CID-10, CID-11, que está aí saindo, DSM-5, eles praticamente não têm mais termos psicanalíticos, gente. Por que houve isso? Ora, porque desde a década de 80, qual é a corrente psiquiátrica mais famosa, que tem mais força no mundo? É a psiquiatria biológica. As outras psiquiatrias, né, porque psiquiatria não é um campo único, a gente tende a achar que a psiquiatria, a psicanálise, né, a antropologia, não, cada um desses campos tem várias ramificações. A psiquiatria, o campo dentro da psiquiatria mais forte na atualidade, qual é? A psiquiatria biológica, que é justamente essa psiquiatria que está ligada a essa ideia do homem neuronal. A ideia de que o que determina o comportamento do homem é o funcionamento cerebral. O resto até pode ter uma importância, mas é uma importância secundária, né? É como se fosse uma espécie de epifenômeno do orgânico. Não se dá a importância, por exemplo, que a psicanálise dá aos fenômenos psíquicos. O Freud era muito interessante em relação a isso. O Freud ele tem um pensamento bastante complexo, né? O Freud achava que entre o psíquico, né, e o biológico, o somático, né, havia uma espécie de interpenetração constante. Por exemplo, eu estou falando para vocês aqui, né, à medida que eu falo, eu estou tendo uma série de alterações orgânicas aqui. Neurotransmissores, neurônios, né, isso está acontecendo. Se alguém me fizer uma pergunta, eu não vou saber responder, enfim, vai ter uma explosão de determinados neurotransmissores e por aí vai. Se alguém está ouvindo, está com sono, está tendo uma alteração cerebral, ou seja, não é essa a questão. A questão é quando a gente elege apenas um desses quadros e diz, esse é o verdadeiro, os outros têm apenas uma importância secundária. E eu acho que é isso que está acontecendo na atualidade. De modo que, né, diante desse quadro, né, que eu tracei rapidamente para vocês, esse quadro no qual as explicações biológicas estão tendo muito mais importância do que explicações psíquicas, sociais, antropológicas, linguísticas, como vocês quiserem, para explicar o mal-estar ou o comportamento humano, né? Diante desse quadro, como que a gente pode pensar o lugar da psicanálise? Lá no início eu falei para vocês, né, o lugar da psicanálise seria ela... O lugar da psicanálise seria ela se associar, por exemplo, às neurociências? Hoje em dia tem isso, né? Neuropsicanálise, vocês já devem ter ouvido falar. Tem
um autor aqui no Brasil, que estuda bastante isso, uma certa aproximação entre a psicanálise e a neurociência, que é o Siddhartha Ribeiro, do Rio Grande do Norte. Ele estuda no sentido de mostrar como que as descobertas atuais das neurociências comprovam uma série de ideias do Freud, né? Uma espécie de comprovação científica, orgânica, olhem só aí, né? Ali no cérebro, uma constatação no cérebro de que a psicanálise, de que o Freud tinha razão, de que a psicanálise tem eficácia. Ora, gente, a rigor, né, a psicanálise não precisa desse tipo de comprovação. Não que não seja importante, acho que é um campo de pesquisa bastante interessante, mas a rigor ela não precisa, porque o modelo de cientificidade da psicanálise, se é que ela é uma ciência, trabalha com outro tipo de comprovação, trabalha com esse tipo de comprovação. Né? Isso diz respeito a um determinado modelo de cientificidade. A psicanálise nunca precisou desse modelo de cientificidade. Né? Mas, de alguma maneira, a gente vê essa aproximação da psicanálise, né, das neurociências, como se ela precisasse se aproximar das neurociências, né, para ter esse estatuto aí de um saber confirmado cientificamente, né, confirmado pelo cérebro, digamos assim, e em relação, né, à religião, que eu falei lá atrás, tem acontecido algo bastante interessante também. Mas aí cabe a gente lembrar o que o Freud disse, né, no texto dele, sobre análise leiga, se não me engano. Freud disse lá que ele achava fundamental que a psicanálise ficasse como uma disciplina independente, tanto da medicina como da religião. Porque ele não queria que a psicanálise caísse na mão, seja dos médicos, seja dos sacerdotes, dos padres, dos pastores. Ele dizia que ela tinha que permanecer como um saber à parte. E, na atualidade, né, que eu queria chegar, um dos pontos que eu queria chegar, a gente vê um interesse muito grande, né, de certas correntes evangélicas pela psicanálise. Eu também sei, né, que a corrente evangélica não é uma só, né, há várias correntes, várias tendências dentro das correntes evangélicas, pentecostais, né, pentecostais, mas a gente vê na atualidade um interesse, né, de uma série de uma parte, digamos assim, né, dessas correntes evangélicas, neopentecostais, pela psicanálise. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante a gente pensar por que está acontecendo isso. Afinal, se a gente for pensar, a psicanálise é um saber que trabalha com um modelo radicalmente distinto da religião. Justamente, né, a ideia da psicanálise seria o homem dar conta do seu desamparo, como dizia Freud, ou como Lacan diz, né, dar conta da falta. E, de alguma maneira, se a gente pensa nas religiões, né, elas oferecem justamente uma espécie de tampa para isso, que seria uma abertura permanente no homem, né? Quer dizer, se a vida está difícil aqui, em algum momento ela vai ficar melhor lá na frente, né? Se a gente sofre muito aqui, lá na frente, em algum momento, as coisas vão melhorar. A religião, de alguma maneira, em diferentes níveis, promete isso, né? Algo que é estranho ao discurso psicanalítico. Eu vi uma vez um negócio que eu achei muito engraçado, né? Um sujeito que se dizia psicanalista, e ele falava, né, que a psicanálise era muito boa, ela tratava muitas coisas, mas ela só ia até um determinado ponto. Depois daquele ponto, não tinha jeito. Aí só a terapia das vidas passadas. Né? Ou seja, ele conseguia aí, trabalhar com a psicanálise, né? Não sei como ele fazia, e com a ideia de que havia também terapia de vidas passadas. Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, estou dizendo que elas pertencem a campos, né, diferentes. Acho que é muito difícil misturar isso. Então, quer dizer, se a psicanálise, né, que eu acredito que ainda tem potência, né, se ela, a meu ver, como eu tenho visto, né, ela nem deve se tornar um capítulo das neurociências, não é isso que o Siddhartha Ribeiro fala, tá, gente? Mas há muitos neurocientistas que falam isso, não é o que ele fala. Então, ela não deve se tornar nem um capítulo das neurociências, nem um subcapítulo da religião, digamos assim, né? Eu acho que ela pode manter a sua potência no mundo, a sua especificidade no mundo,
sendo esse saber que ela é. Né? E qual é o saber que ela é? Ora, se a gente for pensar na psicanálise, gente, esse saber que o Freud fundou, ele é muito interessante, né? Porque ele tem alguma coisa científica? Tem. Ele tem alguma coisa de ciência. Não das ciências raras, né? Hoje em dia, a gente aproxima a psicanálise mais das ciências humanas. Tem um outro tipo de investigação, de método, que não tem a ideia de demonstrar as coisas, né, como elas são. Por exemplo, na biologia, você estuda as moléculas e você vai lá. Sempre que você fizer o estudo, você vai encontrar a mesma molécula ali, né? Ela vai estar sempre ali. É a ideia da ciência como uma espécie de espelho, né, do real. Nas ciências humanas não é bem assim, né? As ciências humanas trabalham de uma maneira mais interpretativa, uma espécie de interpretação do real. Mas, de qualquer maneira, então, acho que a gente pode pensar na psicanálise contemporânea, rica, potente ainda, com algo a fazer nesse mundo escabroso no qual vivemos, né, como uma espécie de ciência, sim. Né, acho que tem um conhecimento científico ali, consolidado, com mais de 120 anos, mas é uma ciência muito peculiar, né, gente? Porque ela é uma ciência, por exemplo, que ela, como Freud fez em relação aos sonhos, ela dá valor ao conhecimento popular. Né? Freud, por exemplo, quando começou a investigar os sonhos, né, ele desprezou tudo o que os cientistas falavam na época. Ele disse o que os doutores falam hoje em dia sobre os sonhos não presta para nada. O que interessa é o que o conhecimento popular fala. E o conhecimento popular diz que há alguma verdade nos sonhos. Os sonhos têm um sentido. E é a partir daí que ele começa a estudar. Né? Então, tem aí uma primeira coisa interessante na psicanálise, que é esse interesse, né, por algo que é popular, por algo de senso comum, né, por algo que a gente poderia dizer uma espécie de psicopatologia da vida cotidiana, para pegar o termo do Freud. Uma outra fonte de conhecimento importante, por exemplo, a literatura. Tá? A psicanálise é um saber que bebe muito na literatura. Não só na literatura, na arte, de uma maneira geral, né, mas talvez muito na literatura. Um saber que bebe muito na fonte dos mitos. Se a gente for pensar na literatura, a ideia do Édipo, né? Freud foi aonde? O complexo de Édipo, o Sófocles, né? O escritor grego, escreveu a tragédia, Édipo Rei. Então, vocês veem, né, que estou encerrando já, tá, gente? São 20h40 já, não queria me alongar muito, até para a gente trocar um pouco agora mais para o fim. A psicanálise é esse saber potente, porque sim, tem alguma coisa de científica, né, mas não se reduz a um cientificismo barato, né? Aquela coisa, né, de isso é científico, né, que normalmente a gente pergunta, a ciência prova isso? Olha, a gente é a ciência, quando a gente começa a estudar a ciência, a gente vê que a ciência não existe, né, há vários modelos de ciência, várias maneiras de fazer ciência. Como se fala hoje em dia no Jornal Nacional, né, a ciência, as vacinas e tal. Tudo bem, que bom que se fala isso, mas há vários modelos de ciência. Então, a psicanálise ela pode conservar a sua vitalidade, a sua potência, né, se ela for um discurso operante no mundo complexo no qual a gente vive. Né, e não fizer simplesmente essa passagem para esse discurso neuronal. Né, que eu acho que se ela fizer essa passagem para esse discurso ligado à figura de um homem neuronal, ela vai perder completamente a especificidade dela. E aí tem uma coisa interessante também, por exemplo, tem um autor que eu tenho lido muito atualmente, vocês conhecem, Ailton Krenak, né? Ailton Krenak, eu gosto dele, né? Tenho lido os livros dele, mas ele traz uma ideia, né, interessante, que é a ideia de que o homem seria justamente um animal como os outros. Né? Ele até traz uma ideia mais intensa ainda. Né? O homem não só é um animal como os outros, mas ele é um ser vivo como os outros seres vivos. Ou seja, uma espécie de ideia de que entre o homem e os demais seres vivos não haveria diferença alguma. Isso é interessante, né? Porque se a gente for pensar, isso está completamente ligado a esse novo paradigma que está surgindo, a ideia do homem neuronal. A ideia do homem neuronal é a ideia de que o homem é um animal como os outros. Não tem mais a ideia de que a cultura é alguma coisa que faz o homem diferente dos outros animais.
Pelo contrário, né, essa diferença aí entre animal, natureza, homem, cultura, ela está sendo borrada por esse novo paradigma. No sentido de que se fala que no homem tem mais natureza do que se imagina, e nos animais até haveria alguma coisa de cultura. Ou seja, a linha divisória, ela está sendo borrada na atualidade, né? A gente pode pensar, inclusive, por exemplo, que essas discussões que tem na atualidade, uma psicanálise sem Édipo, né? Uma psicanálise sem Édipo, talvez pudesse estar um pouco ligada àquilo, né? Porque se a gente for pensar o Édipo como uma interdição, né? Segundo Lévi-Strauss, a interdição do incesto, a proibição do incesto, é aquilo que diferencia o animal do homem. É isso que institui a cultura, a interdição do incesto. E o incesto está ligado ao Édipo. É muito interessante a gente pensar, né? Acho que dá para pensar um pouco por aí, essa ideia de que uma psicanálise sem Édipo, né, seria uma psicanálise em que talvez justamente isso que seria a diferença maior, né, entre a natureza e a cultura, ela é retirada. Talvez essa discussão que aparece na atualidade já seja uma espécie de influência do paradigma neuronal na própria psicanálise. Bom, gente, são 15 para as 9 aqui, eu fiz um passeio extenso com vocês, né, mas eu quis trazer essas ideias que mostram um pouco essa mudança de paradigma, que eu acho que é importante a gente ter isso em mente, essa mudança paradigmática que está em curso, né, a gente está em um período de transição para a gente saber em que águas que a gente está nadando, né, quais são as águas que nós estamos navegando. E a ideia de que, diante disso, eu, pelo menos como eu penso, e outras pessoas também, né, acredito que mesmo diante disso, a psicanálise ela pode conservar ainda um campo discursivo importante, né, para dar conta do mal-estar humano, e um campo discursivo importante de diálogo com os outros saberes da atualidade, seja no campo das ciências humanas ou não. Bom, era isso, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado, Paulo. Excelente exposição. Agora mais calmo, sem ninguém pedindo para entrar na sala. Consegui acompanhar aqui a sua fala. Ótimo. Eu acho que você até já comentou e falou sobre o lugar da psicanálise, mas eu vou trazer aqui a questão que a Ana Paula colocou no chat, porque você, de repente, pode complementar alguma coisa. Né? A Ana Sim. Paula ela diz o seguinte, né, no chat. Oi, Paulo. Ao que você atribuiria esse certo fascínio pela psicanálise, esse osso difícil de largar, que faz com que campos totalmente distintos e até contrários a ela tentem, de alguma forma, incorporá-la em seu discurso, como você mencionou o caso das religiões neopentecostais e da neuropsicanálise. Obrigada. Eu até pulei, né? Na realidade, tinha uma pergunta, tinha uma questão antes da Beatriz. Não sei se você quer comentar essa, depois eu volto para a da Beatriz, ou você quer que eu já faça a leitura da Beatriz também? Você prefere? Como você prefere, Jorge? Você que tem feito outras lives. Então, eu vou, por conta do tempo também, eu vou colocar logo da Beatriz. A Beatriz, ela fala, Paulo, diante do que você está falando sobre a psicanálise em outros lugares do mundo, você acha que com a evolução da ciência e da sociedade, a psicanálise pode se extinguir para dar espaço a outras abordagens, ou ela pode evoluir ainda mais? E depois tem a da Lucilena, mas aí eu acho que a gente pode deixar para depois. Então, uma é da Ana Paula perguntando... Uma é da Ana Paula, né, fazendo esse paralelo, por que esses outros campos têm esse interesse pela psicanálise, e a Beatriz, que traz essa questão do avanço, né, das ciências e qual lugar da psicanálise. Eu abri o chat aqui, eu estou conseguindo ler, Jorge. Maravilha. Bom, primeiro da Beatriz. Bom, Beatriz, a gente tem que pensar um pouco, talvez até o que o Lacan dizia, né? O Lacan dizia que a psicanálise justamente foi possibilitada pela ciência, né? Porque a ciência, ao se criar a ciência, esse saber, né, científico, houve justamente a exclusão do sujeito. E a psicanálise foi justamente uma consequência, uma resposta a essa exclusão do sujeito.
Né? Então, eu acho que, se a gente for pensar, né, se essa hipótese está correta, a evolução da ciência, ela vai cada vez mais, né, pelo menos de determinada ciência, né, a gente tem que ter isso em mente, mas essa evolução da ciência, ela vai permanecer excluindo o sujeito, a não ser que a ciência se modifique. Né? O Lacan, ele tem uma fala muito interessante, que eu acho que faz a gente pensar, que ele diz: a ciência ainda não está pronta para suportar a psicanálise. A ciência, como existe, ela ainda não tem lugar para a psicanálise. Talvez, né, e aí isso vai na contramão do que você perguntou, Beatriz, talvez, se a ciência evoluir, talvez ela tenha lugar para a psicanálise. Isso é uma questão muito interessante, né? Ou seja, se a ciência evoluir de forma a abrir espaço para o subjetivo, para o sujeito, talvez a psicanálise, então, possa ser abrigada por ela. Então, eu acho que a evolução da ciência, eu tendo a achar, né, que ela não extinguiria a psicanálise. E a evolução da sociedade também se falou, né, Beatriz? Enfim, a evolução da sociedade é difícil pensar, né? É claro, a gente pode ser iluminista e achar que a sociedade está sempre evoluindo. Eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso, né? Se a gente está sempre evoluindo ou não. Se o progresso é sempre uma linha reta, claro que vai dando voltas, né? Mas no fim vai sempre evoluindo. Então, eu acho que a psicanálise ela vai ter lugar ainda, Beatriz, enquanto houver, né, essa exclusão do sujeito. Porque a gente pode pensar na psicanálise como um espaço simbólico de acolhimento do sujeito, né, gente? É um espaço simbólico de acolhimento. Se a gente pega, por exemplo, os subúrbios do Rio de Janeiro, onde os sujeitos são acolhidos nos subúrbios do Rio de Janeiro? Pelo governo, pelo espaço público, não. As pessoas são acolhidas lá pelas igrejas. É por isso que nos subúrbios do Rio de Janeiro a gente vê uma igreja do lado da outra, porque é um espaço de acolhimento. As pessoas precisam de acolhimento, todo mundo precisa de acolhimento. Não é isso? Então, eu acho que a psicanálise, eu não diria, né, que a ciência evoluindo, ela será extinta. Não, essa ciência que existe foi ela justamente que possibilitou a criação da psicanálise. Então, enquanto ela seguir nesse caminho, a psicanálise vai ter um lugar. Eu acho por aí. Essa questão da Ana Paula, né, o fascínio que a psicanálise exerce, não é uma pergunta fácil, não, Ana Paula. Eu acho que a psicanálise, de uma certa maneira, ela sempre exerce esse fascínio, uma espécie de repulsa, né? E fascínio, eu vejo isso com os alunos, metade das turmas não querem saber de psicanálise, as outras adoram psicanálise na graduação. Então, acho que isso, né, está inscrito na própria psicanálise, mas se a gente fosse pensar, por exemplo, em relação à religião, né, no Brasil, talvez seja uma maneira de incorporar o saber psicanalítico para dar uma vertente mais científica, né, aquele saber. Eu acho que talvez tenha uma questão de poder por trás disso, né, Ana Paula? Acho que é claro que as religiões sempre tem uma questão de poder por trás disso. Eu acho que o discurso do Freud, esse Freud muito diluído, né? Porque se você for ver como que esses discursos neopentecostais trabalham com a psicanálise, é uma psicanálise muito conservadora, diluída, né? Um Freud que talvez só exista na cabeça deles. Então, eu pensaria que passa aí, sim, por uma questão de poder, né? Outras, talvez, mas aí eu teria que pensar com mais calma sobre isso. Tem um texto muito interessante da Jane Russo e de um antropólogo, que depois eu posso passar também para você, se você quiser. Depois a gente faz aí uma articulação com o Jorge, não sei como fazer isso, em que ela vai tratar justamente disso, né, dessa ideia, dessa articulação que existe entre a psicanálise e as religiões neopentecostais, que está bem intensa. E em relação à neuropsicanálise, né, acho que talvez tenha aí uma ideia, por exemplo, que houve, por exemplo, em relação à neurologia e à psiquiatria, né? A psiquiatria cada vez mais está próxima da neurologia, como se a psiquiatria biológica, né, viu ali na biologia uma maneira de se tornar medicina. E de uma certa maneira, né, na neuropsicanálise, talvez a gente veja isso, né, psicanalistas aí que estão completamente imbuídos desse paradigma neuronal e nem se dão conta.
né? Então, de alguma maneira, ficam procurando nas neurociências uma confirmação para as teorias do Freud, mas eu acho que eles esquecem que são campos distintos, não que não possam trabalhar juntos, claro que podem, mas tem uma epistemologia aí que é distinta, né? Então, enfim, pensaria um pouco por aqui. Tem mais questão? Já sei ia falar mais uma, né? Tem a Lúcia, né, ela diz, né, da mesma maneira que as mulheres histéricas da época do Freud eram vistas com frescura, como frescura, infelizmente, hoje eu ainda escuto pessoas com dificuldades e sintomas de doenças que não procuram tratamento, pois é colocado para tais que a depressão é falta de oração. Sendo assim, traz muito entrave. Como trabalhar com a psicanálise nesses casos? E por conta do tempo, a gente tem aqui a Ana Maria perguntando qual é o texto de Freud sobre religião e medicina. Acho que é sobre religião. É a questão da análise leiga. Análise leiga dos médicos, né, na realidade. É isso. Então, essa questão, né, de como a psicanálise, como a psicanálise trabalhar nestes casos aí, que ela pontuou. E tem aqui uma outra questão do Sebastião, que diz, Paulo, sobre se existe lugar para a psicanálise no mundo atual, eu acho que sim, pois como falado por você, nas mudanças do homem, clássico, estrutural e neuronal, o objeto de estudo é o mesmo, o cérebro, de onde deriva todo o comportamento, seja este influenciado ou influenciando o meio. E baseado nisto, a psicanálise se molda com as demais ciências, modernizando e agregando novos conhecimentos sem perder sua qualidade. Ele faz uma observação. Sim, sim. Bom, primeira questão da Lúcia, né? De fato, hoje se fala em relação às mulheres, né? Em relação à depressão, falta de oração, olha só, falta de oração, né? Como a psicanálise trabalha nesses casos, Lúcia, eu fiquei sem entender se com essa questão mais geral ou se com as pessoas, né, que têm esse tipo de visão. Enfim, a psicanálise sempre trabalha com resistências, né, Lúcia? É claro, quando a pessoa, por exemplo, tem uma visão muito religiosa, às vezes é difícil ela poder se beneficiar de uma psicanálise, mas não é um entrave, né? Eu já vi pessoas religiosas que se beneficiaram de um processo analítico, né? Eu acho que não passa por aí. Para você fazer uma psicanálise, você tem que ser capaz de se abrir para o outro, né? Para o outro e para o que está em você também, de uma certa maneira, para o outro interno, né? Se a gente for pensar no inconsciente, esse outro interno. Então, todo sujeito, religioso ou não, né? Preconceituoso ou não, que em algum momento tem essa possibilidade de se abrir para o outro, de alguma maneira ele pode se beneficiar da psicanálise. Aí é claro, né? Se você está se referindo à psicanálise, né, como terapêutica, Lúcia, aí depende, claro, do tato do psicanalista, de como ele vai conduzir, né? Mas, de qualquer maneira, acho importante a gente pensar também que psicanálise não é para todo mundo, né, gente? A psicanálise, eu acho que é um saber bastante interessante para tratar os males da alma, né? Vou deixar a alma aí como uma provocação para vocês, mas é bastante interessante para tratar os males da alma, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem gente que vai se dar melhor com TCC, tem pessoas que vão preferir psicologia analítica, tem gente que vai sentir melhor na Umbanda, fazendo exercícios, enfim. Né? A gente tem que ter esse tipo de visão complexa, né, para entender. E em relação à questão, para encerrar, eu acho que a gente está no nosso tempo, Sebastião, se existe lugar na psicanálise. Sebastião, eu discordaria um pouco de você, Sebastião, porque você falou, né, que nesses paradigmas, clássico, estrutural e neuronal, o objeto de estudo é o mesmo, que é o cérebro. Não. Talvez eu não tenha me feito entender, certamente não, porque eu falei extremamente rápido, né, sobre isso. Em outra ocasião, talvez a gente possa ver com mais calma isso, mas o objeto não é o mesmo. Né? Por exemplo, os gregos, Aristóteles, não levavam em consideração o cérebro, como a pesquisa científica leva hoje em dia em questão. O que justamente eu tentei trazer para vocês é que a ideia de que cada paradigma, cada figura de homem tem um objeto distinto.
cada figura de homem produz um objeto distinto. Por exemplo, essa ideia do homem estrutural produz um objeto que não é o cérebro. A ideia do homem estrutural produz como objeto de pesquisa um homem que é atravessado por coisas que determinam que não é o cérebro. Tá? A ideia de que o que determina o comportamento é unicamente o cérebro é do homem neuronal. Então, eu discordaria um pouco disso, Sebastião, mas eu concordo com você no sentido de que é um lugar para psicanálise, né? Mas pelo sentido de que eu acho que ela é ainda operante como um lugar de acolhimento do mal-estar humano. Eu não sou um partidário do livro do Huxley, Admirável Mundo Novo, né? Aliás, recomendo para todo mundo, segundo o qual, no futuro, o mal-estar será abolido completamente justamente pelo avanço da ciência. Acho que isso não vai acontecer. Acho que o mal-estar ele vai estar sempre presente de alguma outra maneira. Eu acho que isso é a marca do humano. Enfim, acho que é isso. Maravilha. Um minutinho aí para a gente concluir. Queria agradecer ao Paulo pela participação. Ainda tem outras questões aqui, eu posso encaminhar para você depois. Sim. E com relação aos livros, eu estou publicando no YouTube. Então, você pode me encaminhar os textos, né, o título dos livros, que aí quando eu postar a live gravada lá no YouTube, eu coloco nos comentários os livros que você citou, ou artigos, assim, os mais importantes, os mais gerais, que você também se lembrar, né? Quando assistir novamente a live, também pode acompanhar aí e verificar as indicações. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado, e espero que todos tenham aproveitado bastante aí, e saiam daqui bastante reflexivos, e a gente aguarda vocês na próxima live, no próximo encontro, né? Temos mais 2 aí para encerrar esse projeto. Paulo, obrigado, querido. Obrigado, Jorge, você. Obrigado a todos pela atenção. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.